Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja nos assistindo. Eu sou Ani Moreno, membro desse canal maravilhoso chamado Mentalidade Esportiva. Antes de mais nada, peço encarecidamente, deixe o like, se inscreva no canal, comenta, compartilha, que você nos ajuda e ajuda a espalhar esse nosso vídeo. Hoje eu estou aqui com o meu amigaço Juliano. Fala, Juliano, beleza? Beleza, Andrew? Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, independente do horário que vocês estejam nos assistindo ou nos ouvindo, que se for para o podcast, temos um Irá. podcast, vocês têm que nos seguir lá também. Vamos aí falar sobre Adriano Imperador e Haaland. O Pedrinho levantou uma bola, falando que no auge o Adriano é melhor do que o Haaland, e a gente vai dar a nossa opinião a respeito. Talvez o Andrew não se lembre do Adriano jogando, se lembra, ele tem uma memória muito de criança a respeito, mas é claro que já viu o lance do Adriano, etc e tal. E aí, Andy, você concorda com a opinião do Little Pedro? Vamos lá, é porque esse debate, essa conversa, né, tem algumas vertentes, né? Se a gente está falando melhor tecnicamente, que tem mais refino, tá, domina melhor a bola, eu vou preferir o Adriano. Mas, cara, o Haaland é um monstro no ofício de fazer gol 100%, né? Entre os dois no meu time, sinceramente, eu escolheria no auge os dois. É difícil, é complicado. Eu acho que eu escolheria o Haaland, cara. Eu acho que ele me dá uma eficiência maior, uma regularidade maior. E olha que ele está no início de carreira, tem diversos gols na Champions League. É um cara que, para fazer gol, ele é excelente. Ele não tem tanto ali o trato com a bola, é verdade. Assim, ele tem o básico. Aliás, para fazer gol, ele precisa ter alguma coisa, né? Ele sabe, ele finaliza bem, ele se posiciona bem, ele é muito alto, fisicamente ele se impõe muito bem. Mas, assim, no refino técnico, na qualidade técnica, para mim, o Adriano é melhor jogador, nesse sentido, né? Eu ri porque eu lembrei da memória do Carlos Alberto. Vamos falar em De qualidade nível técnico. O Real Madrid não ganha a Série B, não, aqui no Brasil. Assim, vamos começar o seguinte: tirando essa opinião do Carlos Alberto aí, eu acho que todo mundo tem o direito de ter a opinião dele, né? Então, por exemplo, o Pedrinho pode achar o Adriano melhor, o Andrew pode achar, eu posso achar, o fulano pode achar, o outro pode achar o Haaland. Acho que todo mundo tem o direito de escolher, fazer suas escolhas de acordo com o que pensa, a sua visão de mundo, a visão de futebol, etc. e tal. Uma coisa que é engraçada também, quando fala assim, fulano só faz o gol, fulano só faz o gol. Qual é o objetivo do jogo? É fazer gol. Se eu tenho um jogador que faz gol, por exemplo, um Haaland, um Cano, tá ótimo, que é o que está faltando, por exemplo, a seleção brasileira no momento. O Haaland, ele é muito mais goleador do que o Adriano. Se eu não me engano, ele já tem mais gols que o Adriano tem na carreira toda, com muito menos jogos. É, Sobre o Adriano, há uma idolatria, né? Da torcida do Flamengo para com o Adriano e a forma como o Adriano leva a vida. E como o Adriano, ele abriu mão mesmo de ser jogador de futebol para poder viver a vida do jeito que ele quis. Algo, aliás, que ele tem todo o direito. Ele curtiu a vida dele, ele ganhou o dinheiro dele lá, e ele tem o direito de parar, de jogar, de viver onde ele quiser, de ter os amigos dele, e ele não faz mal para ninguém, pelo contrário, ele ajuda muita gente, pelo menos é o que a gente que chega para a gente, e eu acredito nisso. Vamos colocar assim. Então, assim, cada um pode achar e ter opinião de quem é melhor ou pior. Ser melhor ou pior, ser melhor que o outro, não tem muito a tem, sabe, você tem essa opinião, não acha que é o Messi, outro acha que é o Cristiano Ronaldo, outro acha que é o Pelé, outro acha que é o Di Stefano. Que legal, ainda bem, né? Tem pessoas com gostos diferentes e tudo. Eu vejo o Adriano com mais qualidade de técnica e de habilidade, porém, na hora que você pega o combo completo, eu prefiro o Haaland. O Haaland vai me dar menos instabilidade, é,
na minha equipe. O Haaland, sei que eu vou poder contar com o Haaland nos jogos, eu sei que o Haaland vai estar ali. Eu não sei se o Haaland vai largar o time de repente e querer sair e voltar para jogar na Noruega, não sei. Aliás, o Haaland eu sei que ele não vai fazer isso. O Adriano, eu não sei. Se eu precisasse de um jogador para colocar num time, uma Copa do Mundo, vamos treinar, vamos meter a cara e vamos fazer, talvez o Adriano fosse esse cara, e não o Haaland. Qual dos dois ali? No Paro Ímpar, que o pessoal gosta de falar, que eu discordo, tá? O Paro Ímpar, ele não define quem é melhor. Ele vai jogar... Quando você está jogando, você vai lá tirar o time, na hora que eu estou tirando o time para bater bola, às vezes eu não escolho quem é o melhor. Às vezes eu escolho aqueles que têm o melhor encaixe para jogar comigo, ou no meu time. E aí eu não estou falando só de afinidade, não, mas eu também levo muito isso em conta quando eu estou tirando o time. Então, assim, o Paro Ímpar, pessoal, não tem nada a ver. Você falou. Falei que eu acho o Haaland muito mais seguro, muito mais goleador que o Adriano. Porém, eu entendo a opinião do Pedrinho. Sim, o Adriano é melhor tecnicamente, tinha mais habilidade do que o Haaland. Agora, na hora que você soma tudo, inclusive a concentração e tá focado, que para mim também é um talento, para mim o Haaland é superior. O Adriano passou por algumas barras duras, né, marcantes na carreira dele, o falecimento do pai e tal. Foi determinante nas escolhas. Essa sempre foi pois então, assim, psicologicamente ele foi muito afetado durante a carreira. A gente, esses dias, estava falando aqui, foi no vídeo dos palpites da Champions League que o Juliano falou que muita gente fala que não tem comparação Vinícius Júnior e Haaland, só que ele acha que não tem comparação pelo lado Vinícius, tecnicamente. Eu prefiro Vinícius. Né? Eu também. Prefiro Vinícius. Sim. Com a bola no pé, vou te falar, sinceramente, com a bola no pé, a qualidade técnica do passe, do domínio, tem um bom domínio. Falando aí. Vamos falar de nível técnico? Talvez o Pedro do Flamengo seja mais refinado, tá? Não tô falando que é melhor. Tecnicamente, tem uma qualidade melhor do que o Haaland. Boa, vou te cortar só um pouquinho para ajudar o debate. O Pedro, eu vejo o Pedro com mais recursos que o Haaland. É isso, sim. Mas os recursos do Pedro, eles são suficientes para jogar no alto nível, como o Haaland vem mostrando na Premier League? Se você tirasse o Haaland, colocasse o Pedro no lugar do City, eu sou um fã do Pedro, tá? Pedro é uma das maiores revelações enquanto centroavante do Brasil, e eu acho que o Pedro é o cara que deveria insistir com ele na seleção, inclusive sendo titular. Se eu fosse técnico, eu ia botar o Pedro jogar direto, até esgotar o máximo possível. Não dá, ou dá. Eu vejo o Pedro batendo todos os recordes igual o Haaland faz de gol lá no City. Sim. Mesmo eu vendo o Pedro com mais recursos que o Haaland. O Haaland, as suas grandes valências são em algo fundamentais para um atacante, né? É óbvio que quanto mais, melhor, ajuda na visão de jogo, mas o Haaland, por exemplo, ele finaliza muito bem, ele faz muito gol, ele se posiciona muito bem, né? Ele é um jogador inteligente, jogador que se posiciona bem é um jogador inteligente, né? Muito inteligente, ele é muito tranquilo, cara. Ele é tranquilo, sim. Na rua de boa, então você vê um moleque bom, cara. Como é o Adriano, por isso que eu comecei falando, eu não julgo as coisas do Adriano, não. Eu acho que o Adriano faz o que ele quer da vida dele, desde que ele não prejudique ninguém. E ele não prejudica ninguém, se deixar isso bem claro. Exatamente. Então o Haaland, nas valências fundamentais de um atacante, ele é muito bom. A técnica dele para se fazer isso é boa, né? Para finalizar, para achar um espaço para fazer o gol, ele manda muito bem. Então a gente puxa esse lado do refino técnico e tal. Então, até que ponto isso importa para um cara que está na Premier League marcando a quantidade de gol que ele marca? Assim, meu irmão, ele sabe fazer gol, ele é atacante, ele é eficiente, sabe? E aí a gente olha o outro lado, o Adriano, que é muito bom jogador, foi muito bom jogador,
que tecnicamente era um primor, era muito bom, que a gente tem memórias afetivas enormes, aquele gol na Copa América contra a Argentina, entre outros. Ele é um cara muito próximo da gente, que fez história em clubes nacionais também, né? Óbvio, um cara brasileiro. Mas ele foi tão eficiente quanto o Haaland, assim, toda essa técnica foi o suficiente para trazer o que o Haaland traz hoje? Enfim, então é esse debate. Melhor, para mim, é o Adriano, mas eu escolheria no meu time o Haaland hoje em dia. Os dois no auge. Eu vejo o Haaland melhor no combo completo. E mesmo sabendo que o Adriano tem mais técnica e mais habilidade que o Haaland, mas o Haaland, para mim, ele é melhor. Ele supre isso com as outras situações dele, ele supre isso. Você botar lá todas as valências assim e somar tudo, o Haaland devolve mais do que o Adriano. Essa é a minha opinião. Esse aqui e se vocês discordarem, fique à vontade. Cada um tem a sua. É assim que eu vejo. E o Haaland chega não de repente, mas tomando um espaço que, tipo assim, você tem um Lewandowski, você tem enfim, diversos atacantes, o Haaland cresce de uma maneira tão rápido. Você vê aquele garoto que faz 9 gols em um jogo, jogando pela Noruega, de repente ele já tá aqui no Manchester City, fazendo gol pra caramba sabe, ele evoluiu de uma maneira muito rápida, né? Ele amadureceu muito rápido. É muito meteórico o Haaland, assim. Sim, eu vejo o Haaland aí brigando com o Vinícius Júnior, brigando com outros jogadores mais jovens aí, com o Mbappé, por exemplo, pelo título, né, de melhor do mundo, que não deve ser objetivo de nenhum desses caras. Eu não vejo esse objetivo no Haaland. O Haaland faz os gols dele lá, ele é substituído. Faz 5 gols, ele é substituído e sai de boa. Eu não sairia de boa, eu ia ficar bem bravo, assim, eu ia querer ficar ali. Por isso que ele é melhor do que eu seria, por exemplo. E dentre outros caras, sabe? Então, isso também conta, isso é muito importante para o técnico. E aí quem aguenta a bucha é o Guardiola mesmo, porque é até legal o jogador não ficar se posicionando nesse caso, mesmo que ele quisesse ficar e ele não demonstrar isso. Acho bacana. Eu acho que isso mostra força, isso para mim também é talento. Para mim isso também é talento. Tudo que engloba o jogador é talento. O cara só é bom assim porque ele treina. Ou então não é para ele treinar, não. Fulano só tira nota boa porque ele estuda. Aí eu falo com os meninos. Que legal. Então, sério mesmo, ele está na escola e ele estuda. Então você não estuda, não. Não, então ele tem o mérito de estudar, ele tem que tirar a nota melhor. Agora, a nota melhor não significa que ele seja mais inteligente que você ou do que o outro. Mas significa que naquilo ali ele se propôs a fazer melhor. Talvez quando sair, cada um vai se adaptar à sua maneira, à sua vida, como é o jogador de futebol. O Haaland está lá para cumprir a função dele, que é fazer o gol, como o Cano também. O Cano aqui no Brasil, o Cano é mais ou menos isso. Só que o Cano ele tenta muito mais vezes para fazer o gol do que o Haaland. O Haaland exige menos oportunidades. Estou comparando o Cano com o Haaland, não, tá? O Cano é melhor. Principalmente quando jogava no Vasco. Nada clubista. Mas eu gosto muito do Cano. Eu gosto bastante do Cano. Claro, assim. Então, assim, o nosso nível aqui, quem mete mais gols? Se você for pegar os caras, vai fazer, Suárez é melhor do que o Cano? O Pedro é melhor do que o Cano? Fulano é melhor do que o Cano? Quem faz mais gol? É o Cano. Quem é mais útil para fazer gol? Quem tá lá para fazer gol? É o Cano. Então, beleza, eu preciso do cara que faça gol, gente. É isso que a gente precisa. Outro dia eu estava lembrando aqui, cara, no campeonato 95, cara. O Botafogo tinha Túlio e Gonçalves no ataque, o Flamengo tinha Edmundo e Romário. Edmundo sabe Romário, eu acho. O Fluminense tinha Superézio, não sei quem. O Vasco tinha Clóvis e Nilson. O melhor ataque do Campeonato Carioca foi, por um bom período, era o do Vasco. E eu falava isso, primo meu flamenguista, ele ficava muito bravo, ele ficava o melhor ataque. Quem faz mais gol? Fulano, ele é melhor. Lógico que eu achava que não era. Claro que eles não eram melhores. Mas eles metiam gol, cara.
E pelo menos não foi muito tempo também, não, né? Que passamos muita raiva naquele período também. 95 e 96 também foi pesado, mas. E assim, isso se faz em outras posições, né? Você vê o Odivan, um zagueiro grosso, Zagueiro. E você pode pegar um jogador que de repente tem um refino muito bom, mas que não conquistou o que o Odivan conquistou, não era tão eficiente quanto o Odivan era, né? Então essa parada de melhor é uma coisa muito relativa, assim. O Odivan chutava a bola para cima e mesmo dividia com ele na cabeçada. O Odivan. Batia escanteio e corria para cabecear, como diria o Samba. Mas o Odivan, deixa eu só, vocês viram aí, eu vou colocar aqui para carregar, que mostrou. O vídeo deve estar terminando, mas rapidamente, vamos ver. Vou ver. Beleza. Tá vendo hoje, cara, o Jorge Luiz falando, não sei se foi um podcast ou uma entrevista para algum canal vascaíno. O Jorge Luiz foi zagueiro do Vasco no período que era Alexandre Torres e Jorge Luiz. Alexandre Torres é filho do Carlos Alberto Torres, foi revelado para o Fluminense e ele jogou no Vasco muito tempo. Ele era muito criticado, muita gente criticava o Alexandre Torres, pegava muito no pé dele. Ele foi um zagueiro excepcional, cara. E o Jorge Luiz também era muito bom zagueiro. E o Jorge Luiz jogou aqui no Tupi. E ele falando que ele virou vascaíno, ele é vascaíno porque o Vasco deu a oportunidade da vida dele. Jorge Luiz, ele estava do lado do Alexandre Torres. Foi uma das melhores zagas que eu vi no Vasco, assim. Então, o Jorge Luiz, ele era um zagueiro, o Jorge Luiz seria o trombador e o Alexandre Torres o mais refinado, mas o Jorge Luiz tinha uma técnica muito boa. Ele era muito mais jogador do que o Odivan, por exemplo. E era uma zaga que se compararia ao Odivan e Mauro Galvão, apesar de eu achar o Mauro Galvão tá na minha seleção brasileira de todos os tempos, né? Aldair e Mauro Galvão, a minha zaga. Então, assim, é isso. Eu concordo com você, cara, tem que ser eficiente, eficaz no que faz. E o Haaland o Cano o Adriano cumpriu os propósitos dele. E é isso. A minha zaga está o 36º maior brasileiro de todos os tempos. Dedé, o Vulgo. E nosso querido Jomar. Grandes zagueiros aí. Cara. O Jomar não era ruim, cara. Eu via qualidades no Jomar, assim. Eu sei que a torcida odiava ele. Eu via qualidades nele. O Dedé, cada um faz a escolha que quer. Eu entendo as escolhas dele, mas ele ter saído do Vasco para ir para o Cruzeiro, depois ele teve muitas lesões. Eu acho que atrapalhou muito a carreira dele. Termos financeiros, não, acho que não. Mas se ele tivesse ficado no Vasco, para mim, ele teria alçado voos maiores. O Dedé foi um jogador excepcional, assim. Sem dúvida, com certeza. Bom, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Falamos de bastante coisa, hein? Deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Até que no final nem lembrava mais o tema do que a gente estava falando. Beijo e abraço. Valeu. Valeu. Gente. Boa.